Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Terça-feira, voltando aqui agora aos vídeos diários aí que a gente sempre lança, né? Já que ontem teve a live. E a gente vai falar aí de um tema importante aí, porque tá todo mundo com muito medo de tomar destilados aqui em São Paulo, né? A gente tá com essa crise do metanol, principalmente no estado de São Paulo, já virou um caso federal, inclusive, né? Mas tem gente aí que continua falando besteira aí, né? Então tem até reflexões liberais aí, né? De um jornalista aí que comparou a venda de bebidas adulteradas com metanol com a compra de bolsas e tênis falsificados. Então a gente vai falar um pouco aí hoje desse caso do metanol e vai mostrar aí a obviedade aí que está por trás dessa fala, que é nada mais, nada menos do que a lógica liberal de que o lucro está acima das vidas para a teoria liberal. Então o tema desse vídeo de hoje aí vai ser então esse caso do metanol. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta, conteúdo novo aqui nos canais, falando de economia brasileira, economia internacional, temas especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado em relação aí ao que está acontecendo no mundo e para você não perder aquela sua discussão com o tio do Zap. Eu também quero aí pedir, além de tudo, né, perdão, esqueci, né, porque agora todas as segundas-feiras também tem conteúdo no canal, lives com temas especiais para vocês se aprofundarem aí nos assuntos, para vocês terem mais contato comigo aí também, mandando perguntas para serem respondidas e com temas que a gente vai poder se aprofundar nessas questões. E eu também peço aí para todo mundo para virar membro do meu canal, porque agora a gente tem uma série de benefícios exclusivos para todo mundo que virar membro. Por R$ 11,99 por mês, se você virar membro do meu canal, você vai ter acesso a aulas minhas mensais exclusivas, explicando desde o beabá da economia, vai ter grupo de estudos uma vez por mês, lendo e explicando e discutindo textos clássicos da economia brasileira e mundial, como textos de Marx, Keynes, Kalec, Conceição Tavares, Celso Furtado, Beluso, um monte de ótimos autores, e também vai ter acesso a uma live exclusiva por mês aí, sempre no final do mês. Então todo mundo aí vai ter acesso a esse grande pacotão aí de coisas, além também de fazer parte de um grupo de WhatsApp aí, que eu vou mandar materiais exclusivos, textos, matérias e tudo mais. E para aqueles que são estudantes de economia e querem se aprofundar, querem estudar para Ampec e tudo mais, tem o pacote de estudantes de economia, em que eu vou dar aulas em níveis maiores, em níveis de graduação, falando de macroeconomia, microeconomia, estudando teoria do consumidor, estudando ISLM, estudando economia, era aquilo que você vê na sua aula aí de graduação. E se você tem dificuldade, eu estou aqui para facilitar a vida por vocês. Esse pacote custa R$19,90 por mês. Então, gente, vire membro do canal que vai ser muito bom para vocês. Mas vamos falar desse tema nesse vídeo de hoje aí, porque a gente sabe que o metanol tá causando problemas aqui no Brasil, né? São mais de 200 casos suspeitos de intoxicação por metanol no Brasil. Somente em São Paulo são 14 casos confirmados. Existe uma certa demora para confirmar os casos, né? Por causa da questão de testes, são um pouco mais complicados para você fazer esses testes. E são 3 mortes confirmadas já por intoxicação de metanol. Então, desde o último fim de semana, né, tá todo mundo com medo de ir num bar ou comprar uma bebida alcoólica destilada num mercado, numa adega, numa distribuidora, porque tá todo mundo aí desconfiado aí no que pode acontecer. O começo desse problema acontece, para variar, com o liberalismo econômico, quando a gente está em 2016, o governo Temer, e para reduzir os custos de produção do setor de bebidas alcoólicas, foi decretado aí o fim da Sicob, que era o órgão responsável, em conjunto com a Receita Federal e a Casa da Moeda, por fiscalizar as bebidas alcoólicas no seu lugar de fabricação. Então, a partir de 2016, o que muda? Em vez de você ter um órgão fiscalizador que ia lá e observava se estava tudo nos conformes, você tem agora uma autodeclaração, mais ou menos o que eles estão tentando fazer aí com o meio ambiente, né? Ter autodeclaração
em relação à qualidade e à procedência da produção do seu destilado, da sua bebida alcoólica. Você imagina então que isso aí vai ser uma festa então para você conseguir fazer adulteração, para você fazer sacanagem, e é basicamente o que acontece desde 2016 aqui na economia brasileira. Você teve no ramo de bebidas alcoólicas destiladas um aumento de 15,4 bilhões por ano de aumento de receita. Isso aí segundo dados de um estudo de 2 economistas da USP de São Paulo, ou seja, não estamos falando de ninguém heterodoxo, que mostraram que esse daí foi o resultado direto disso. E um aumento, em média, de 86% dos lucros desde que a Cicobi foi extinta. Então, olha só a farra que está acontecendo desde que você teve, então, esse fim da Cicobi, o perigo para a sociedade em torno de lucro, porque essa medida foi feita para reduzir custos, para aumentar o lucro das empresas. A gente também sabe que os impostos sobre bebidas alcoólicas não aumentaram na mesma proporção, ou seja, e a gente também vê que o preço das bebidas alcoólicas não se reduziu com isso, só continuou no mesmo preço, ou seja, eles formaram margem de lucro em cima disso. Enquanto aumentou em 32% a tributação nesse período, os lucros aumentaram em 83%. Então isso daí só serviu para aumentar a margem de lucro dessas destilarias. E a mesma USP levantou um estudo aí mostrando aí como que está a questão de falsificação de bebidas, e a gente tem, pasmem, 33%, ou seja, 1/3 dos destilados vendidos aqui no Brasil são falsos. Então, graças a tudo isso, essa falta de fiscalização, essa autofiscalização que acontece com o fim da Cicobi, a gente entra nesse caos. Mas parece que para o pessoal liberal isso aí não é um grande problema. Primeiro a gente tem o Tarcísio. O Tarcísio vai lá e fala aí que o problema, se ele só vai começar a realmente se preocupar de verdade, já que não é o ramo dele, quando chegar nos refrigerantes. Não vou falar o nome da bebida aqui, que já tem propaganda à vontade aí para isso, né? Quando chegar nos refrigerantes, ele vai ver problema nisso. Primeira coisa, ele é como se tivesse um ar de superioridade por ele não beber, porque bebida alcoólica é coisa de gente vagabunda, é coisa de gente do mal, é coisa de gente aí que só tá pensando em estragar o seu corpo. Então mostra-se um certo grau de superioridade nisso. E tem aquela lógica, né, bem de superioridade que a gente vê da extrema direita. Mas o astro disso, ninguém pensou, o Tarcísio falou uma besteira tão grande que ninguém vai superar. Mas não, chegou lá o nosso jornalista, o Eneg, que é Eugênio ao contrário, sim, o nome dele é graças a isso, e ele fala isso sempre nos programas dele, vai lá e me solta essa grande frase. Ao vivo, eu vi também, inclusive, eu vi o corte aí para não ser injusto aí, de vai que adulterar a frase dele. Não, mas foi exatamente isso. Por que nos revoltamos com a adulteração de bebidas, mas aceitamos pacificamente a falsificação de relógios, roupas, perfumes e bolsas? Bem, Oineg, para começar, se eu compro uma bolsa, se eu compro um boné, se eu compro esses itens falsificados, não deveria comprar, mas se a pessoa compra, ela não vai morrer, ela não vai ficar cega, não vai ter risco à saúde dela. Então esse é o primeiro passo, entendeu? Primeiro passo é isso. Segundo passo, se ela está comprando um item falsificado, foi uma escolha dela. É errado? É errado, sim, é errado. Não vamos falar que isso é certo, não, é errado. Mas foi uma escolha dela comprar esse item falsificado. Quando a gente está falando dessas bebidas adulteradas, do que está no caso de São Paulo, não foi escolha da pessoa consumir uma bebida adulterada. Ela não escolheu tomar vodka com metanol. Ela não escolheu tomar gin com metanol. Ela foi enganada e foi colocado para dentro do corpo dela um produto químico altamente venenoso que pode causar cegueiras, danos permanentes ao sistema nervoso e morte. E os casos são graves, e os casos são muitos. Então, para com esse papinho moralista para começo de conversa. Segundo caso, na frase dos dois, está uma lógica bem interessante que mostra como que é o coração da teoria liberal. A teoria liberal, ela está, no final das contas, se preocupando com o lucro.
A gente mostrou aqui que tudo aí que foi feito para desregulamentar o setor de bebidas alcoólicas serviu a um único propósito. Serviu ao propósito de melhorar a condição de acumulação de lucro no setor. Tanto que aumentou muito o lucro, não aumentou a tributação, e a gente vê aí que agora a fiscalização tá essa beleza aí que a gente está vendo. E o ENEG, quando ele fala isso, ele está utilizando a mesma lógica. Por que a gente não liga para falsificação de bolsas e a gente liga para falsificação de bebidas? Como se o grande problema fosse o prejuízo que a gente está dando para o setor que fabrica de forma oficial isso. E não o grande problema sendo que pessoas estão morrendo. Então, isso que está por trás. Então, se preocupa muito mais com a questão de que você está tirando dinheiro do setor formal da economia e pouco importa. É uma questão secundária na visão dessa pessoa, que as pessoas estão morrendo. Então, é a lógica liberal na sua raiz, de que os lucros estão acima da vida. Então, para resumir esse vídeo que a gente tem aqui sobre o metanol, né? Quando você ouve uma frase como a do ENEG, tentando equiparar o consumo de bebidas alcoólicas falsificadas com a compra de itens falsificados como bolsas, tênis e bonés, já parte de uma lógica muito errada. Primeiro que não é uma escolha da pessoa comprar uma bebida alcoólica adulterada. Ela foi enganada. Mas para ele é a mesma coisa, porque ele não está pensando na pessoa que ficou cega, na pessoa que morreu, na pessoa que vai ter sequelas para a vida inteira. Ele está pensando na empresa que vai ter prejuízos milionários porque alguém falsificou uma bolsa, alguém falsificou um tênis e, no caso que está todo mundo falando, alguém falsificou uma bebida alcoólica. Então, para ele, como para todos os liberais que a gente conhece, a questão é simples. O lucro está acima da vida. E essa é essa visão tacanha que a gente não pode aceitar se a gente for ter o mínimo de humanidade. O lucro nunca vai estar acima da vida. A gente precisa pensar que pessoas estão morrendo e esse é o grande problema. Não é pensar que empresas vão tomar prejuízo. Isso é o menor dos problemas agora nesse momento. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostavam do canal, se gostaram do canal, se inscrevam. Achou que faltou alguma coisa para eu comentar? Comentem aí embaixo. Virem membro do meu canal para ter acesso a todos os conteúdos que eu estou disponibilizando para vocês. E também quem puder me ajudar no meu apoio, eu agradeço também. E a gente se encontra amanhã com algum tema novo. E hoje também começam a sair os cortes aí da grande live que a gente teve ontem com o Presley Vasconcelos. Então hoje à noite também tem corte fresquinho aí para vocês. Então hoje são 2 vídeos que vão sair. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.